Hoje eu quero falar sobre um pecado que está muito presente em nossos dias e é muito perigoso: a cobiça. Principalmente na internet, as redes sociais têm alimentado a cobiça em nossos corações, porque a tentação da cobiça está ali, é como se fosse a base das redes sociais. Vai me falar que você nunca ouviu algo assim: ah, olha só, fulano já conquistou isso com tantos anos e eu nem tô perto disso. Ou fulano com tantos anos tem tantos filhos e ainda viaja, trabalha, malha, tem a barriga chapada, e eu aqui nem filho tenho, eu não consigo fazer nada disso. E aí a pessoa passa a cobiçar. Só que o grande problema da cobiça é que quando você comete esse pecado, você está praticamente rejeitando a soberania de Deus. É como se você não cresse que Deus tem o controle daquela situação e não concordasse com o que Deus está fazendo. E aí você vai passar os seus dias tentando conquistar algo que Deus não te deu, e você vai estar rejeitando, deixando de cuidar das coisas que Deus te deu. Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Em diversos momentos, as Escrituras vão nos alertar que devemos nos satisfazer apenas no Senhor. Mas a cobiça, ela é inimiga direta dessa satisfação. E a ordem do Senhor está lá, é o mandamento, é o 10º mandamento: não cobiçarás. Basicamente, a cobiça é desejar algo que Deus não nos deu e, consequentemente, acabar desprezando algo que Deus nos deu. Nós desejamos a casa do próximo, mas consequentemente estamos rejeitando a nossa. Nós desejamos o cônjuge do próximo, mas consequentemente estamos desprezando o que Deus nos deu. Nós estamos desejando a vida do próximo, mas consequentemente estamos desprezando a nossa vida. E a cobiça estava lá, presente no momento da queda do homem. Vamos ver o que nos diz lá em Gênesis 3, versículo de 1 a 6. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deus deu 1000 árvores, deu uma variedade imensa de frutos com abundância. Mas aí vem a serpente e diz: olha só aquela que ele não te deu. Ah, mas olha aqui quantas frutas, olha essa abundância aqui. Não. Olha aqui, foca aqui para o que ele não te deu. E isso acontece até os dias de hoje. Nós estamos sendo influenciados e levados a desejar e cobiçar aquilo que Deus não nos deu e darmos as costas para a abundância que Deus nos dá. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você está sofrendo com essa cobiça, com esse pecado, se você está flertando com isso, deixa eu te falar que esse já é o seu segundo erro. Porque o primeiro é que você não está se satisfazendo no Senhor, não está se satisfazendo em Cristo. Você só vai comer do fruto proibido se você não estiver se alimentando do fruto permitido. Vamos ver o que diz lá em Gênesis 2:16. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nessa passagem, nós sempre estamos acostumados a olhar para a segunda ordem: não coma. Mas a primeira ordem que Deus nos deu foi: comerás. Se satisfaça com aquilo que é seu, com essa abundância. Essa é a primeira ordem. Meu irmão, entenda uma coisa: se você foi encontrado por Cristo, se você foi alcançado por Cristo, então você já tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem para você hoje. Se você necessitar de mais no futuro,
Ele no tempo dele lhe dará, mas hoje você já tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito que ele tem para você. Você pode levantar e ir viver os seus dias sabendo que você tem tudo o que você necessita para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Vamos ver o que diz lá em Filipenses 4,13. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se ele realmente for o seu pastor, então nada te faltará. E você vai parar de olhar para essas coisas que você acha que falta e você vai se satisfazer na abundância que já tem na sua vida. A cobiça, meus irmãos, ela é insaciável. Aquilo de, mas se eu tivesse isso, mas se eu fosse assim, eu ia ser muito mais feliz. Tudo isso é uma mentira. Você olha para o seu marido, para sua esposa, para o seu cônjuge, olha lá o que ele está fazendo. Se meu marido fosse assim, se minha esposa fosse assim, eu seria muito mais feliz. E aí você acaba se divorciando e você acaba percebendo que o problema não era o marido, não era a esposa, mas sim é esse buraco dentro de você que a cobiça abre. Porque quando você está focado em buscar aquelas coisas que Deus não te deu, você deixa de cuidar das coisas que Deus te deu. E aí o seu marido, a sua esposa vai ficar cada vez pior porque você não está cuidando. Só que por ele estar cada vez pior, você vai ser alimentado a cobiçar ainda mais. E aí você fica nesse círculo desse pecado, nesse caminho de morte. Vamos ver o que nos diz lá em Tiago 1, versículo 14 e 15. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não te falta nada. Não coloque os olhos naquilo que Deus não te deu, mas contemple e cuide das coisas que Deus te deu. Porque, meus irmãos, Cristo voltará. E quando Ele voltar, Ele não vai te cobrar pelas coisas que Ele não te deu, mas Ele vai te cobrar o cuidado das coisas que Ele te deu. O que você tem feito com as coisas que Deus te deu? Porque, meu irmão, para cumprir o propósito de Deus na sua vida, você tem exatamente o cabelo que você precisa ter. Você tem exatamente o tom de pele que você precisa ter. Você nasceu exatamente na família que você precisava nascer. Se você está em Cristo, não te falta nada. Você tem exatamente o que precisa para cumprir o propósito de Deus e para glorificá-lo em sua vida.